Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro de 2012. Inflação em Uberlândia. Foi divulgado hoje o índice de preços ao consumidor do mês de agosto. Você já ouviu falar em degeneração macular? É uma doença que afeta os olhos e está relacionada à idade. Uma oftalmologista fala pra gente sobre este assunto. Os detalhes do primeiro simpósio Movência de Pinturas, que une a arte como objeto de reflexão teórica e poética. Conforto e segurança. A comunidade acadêmica dos campi da UFA agora tem uma ambulância que fará o transporte de pacientes em caso de urgência. A moda primavera-verão já está estampada nas vitrines de Uberlândia e as mulheres prometem que vão entrar na próxima estação de salto alto. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Divulgado hoje o índice de preços ao consumidor de agosto e nós tivemos inflação em Uberlândia no mês passado. Comer fora de casa está cada dia mais caro em Uberlândia. O preço nos últimos 12 meses é crescente. Só em agosto sofreu um aumento de 6,49%. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto de Economia da UFO e colaboraram com a inflação no mês de agosto, que foi de 0,59%. Apesar de ser um índice alto, não é o maior do ano. Tivemos dois índices altos esse ano, janeiro e abril, acima de 1%. Nós estamos falando que em agosto, os meses de meio de ano, junho, julho e agosto normalmente, são índices abaixo de 0,3%. Então, a oscilação de 0,59% nesse mês chamou atenção. Então, ela não foi atípica. O grupo de alimentação sofreu um aumento de 39% no mês passado. Itens como ovos, frangos e verduras pesaram no bolso do berlandense na hora da compra. O preço do tomate, por exemplo, impactou principalmente no valor da cesta básica. O aumento desses preços aí tem um impacto direto no salário daqueles menores, daquelas pessoas que têm menos, ganham menos. Porque nessas pessoas, parcela significativa da sua renda é gasto com alimentação. Mas o item que causou maior impacto na inflação neste mês foi o aluguel, que teve um ajuste de 3% no bolso do consumidor. O salário necessário no mês de agosto foi calculado em R$ 2.587. É bem acima daqueles 572 que o trabalhador recebe livre. Ou seja, o salário mínimo recebido ele é pouco mais de 22% do salário necessário. Lembrando que o salário necessário é para uma família padrão de 2 adultos e 2 crianças. E já está aberta na galeria aí do Finote a exposição Árvores em Diluição do artista Carlos Cordeiro, que é aluno de mestrado em artes pela Universidade Federal de Uberlândia. E uma equipe do TV Notícias esteve por lá. Traços fortes que aos poucos vão perdendo a intensidade, o cheio e o vazio. A exposição Árvores em Diluição é parte da pesquisa de mestrado de Carlos Cordeiro. A escolha da peça representada nas 20 imagens teve um motivo especial. Eu gosto muito da maneira como as árvores ocupam o mundo, né? Ocupam os 3 planos, as raízes ocupam o subsolo, o tronco ocupa o plano terrestre, os galhos ocupam o espaço aéreo, né? E no caso desses trabalhos que estão expostos, as árvores são todas imaginárias, então ela vem da minha observação do dia a dia com as árvores, mas também vem da minha relação com o próprio desenho. Para garantir a delicadeza dos riscos, dar definição ao desenho e alcançar os mais variados tons de cinza, o artista plástico utilizou uma tinta chinesa. Ela tem uma consistência bem escura, é um preto bem forte a pigmentação dela. E nessa série de desenhos eu trabalho a diluição do nanquim, porque à medida que a gente vai diluindo o nanquim em água, surge um clareamento dessa tinta e vão surgindo diversos tons de cinza. Como elas não têm folhas, os galhos são aparentes, isso valoriza a linha, o claro escuro, a textura do tronco, questões próprias da linguagem do desenho. O
O trabalho ainda ressalta ao passar do tempo, como pequenas mudanças que acontecem todos os dias e não chamam tanto a atenção como as extremidades. A gente não nota, mas a todo momento nós estamos em transformações, pequenas transformações, né? E eu acho que aqui eu proponho esse olhar para esses detalhes que costumam passar despercebidos, né? Então, ao observar esses trabalhos é ter essa relação também com esse tempo, que também é presente na vida. E a exposição fica aberta para visitações até o próximo dia 28, sempre de 11h30 da manhã até às 5h30 da tarde. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira. No Triângulo Mineiro, a temperatura máxima pode atingir 36 graus. A umidade relativa do ar continua baixa nas horas mais quentes da região. Em Uberlândia, o sol aparece entre algumas nuvens, mas a umidade permanece baixa à tarde. A mínima prevista 22 e a máxima 32 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. A quinta-feira em Campina Verde será ensolarada. Não há previsão de chuva. A mínima é de 24 e a máxima não deve passar dos 35 graus. Tempo seco em Patrocínio com céu aberto, sem possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Cascalho Rico, dia ensolarado. Não deve chover. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. A quinta-feira em Estrela do Sul será de sol com algumas nuvens pela manhã. Não deve chover. A mínima é de 23 graus. E daqui a pouco você sabe o que é degeneração macular? Um oftalmologista fala pra gente sobre esta doença. A gente volta em instantes. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. E hoje tem o programa Em Pauta, que vai ao ar às 10 da noite, e o tema é a acessibilidade para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quem tem os detalhes é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, Kelson, boa noite. No programa Em Pauta desta semana, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e vagas para pessoas com deficiência. Será que as empresas estão preparadas para receber estes profissionais? Sobre este assunto, eu converso com Ieda Freitas, que é coordenadora de recrutamento. Converso também com Sandoval Pinheiro, diretor do Cine, e também com Ivone Voiski, psicóloga do Banco de Empregos da Aparo. Nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. Você já ouviu falar em degeneração macular? É uma doença que afeta os olhos e está relacionada principalmente à idade. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Roberta Abdumaci, que é oftalmologista e mais uma vez veio para nos dar dicas importantes para a saúde dos olhos. Doutora, boa noite. Gostaria de saber em primeiro lugar o que é essa tal degeneração macular, que tem um nominho um pouco complicado, mas é muito comum, né? Veja bem, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar de um tema muito importante. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que acomete o centro da retina, a região macular, a região mais nobre do olho. É a área do olho responsável pela visualização de detalhes e pela visão de frente, percepção de cores, a percepção de nitidez, toda é nesta área. E essa doença, ela ocorre com a idade. Na verdade, é uma doença que incide após os 50 anos de idade e ocorre devido ao envelhecimento dessa região, aos processos oxidativos
que promovem o acúmulo de umas substâncias, um determinado depósito nessa região, que vai aos poucos atrofiando a retina. E acomete, então, uma área muito nobre e leva a baixa de visão muito acentuada. Pois é, e o que fazer? É uma coisa que acontece naturalmente, que todo mundo vai ter e vai ter que se prevenir ou não? Acontece em apenas algumas pessoas? Não, acontece apenas em algumas pessoas. Então, tem vários fatores aí relacionados. O principal é a idade, o próprio nome diz, degeneração macular relacionada à idade, é um processo do envelhecimento, porém não acomete todas as pessoas, principalmente indivíduos de pele clara, tá? Então são os mais susceptíveis e acima dos 50 anos de idade. Os fatores ligados são principalmente fatores genéticos, então há uma predisposição familiar, e os hábitos ao longo da vida, além de algumas doenças, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Na verdade, a hipertensão, ela não promove uma incidência maior. Então, os pacientes que têm a pressão arterial elevada, eles não têm uma maior incidência da doença. No entanto, eles têm uma maior incidência da forma mais grave desta doença. Então, falando aí dos fatores que aumentam a incidência desta doença, eu penso que vale ressaltar os hábitos de vida. Então, uma alimentação saudável, rica em vegetais verdes escuros, folhas verdes escuros e pigmentos amarelos, como o milho verde, a gema do ovo. Então, esse pigmento, ele protege essa área, assim como o beta-caroteno que está presente nas folhas verdes escuras. E muito importante é não fumar. O fumante, a doença parece que aumenta a possibilidade 4 vezes, né? Isso mesmo? Essa doença, agora falando das formas que existem desta doença, essa doença, basicamente, ela tem uma forma sem o crescimento de vasos anormais e a forma que a gente chama de neovascular, que é com o crescimento de vasos anormais. Essa forma que tem os vasos, esse crescimento anormal de vasos, é uma forma muito mais agressiva e leva uma destruição da retina muito mais rapidamente. E essa forma grave é que tem uma incidência 4 vezes maior em fumantes e também tem uma incidência maior em indivíduos hipertensos. Agora eu gostaria de saber o seguinte, doutor, uma vez que a pessoa tem esses sintomas, essa doença, isso é reversível? O que ela tem que fazer? É cirúrgico? Porque a catarata, que também atinge as pessoas à medida que a gente vai ficando mais velho, ela é reversível. Esse caso não tem jeito. Uma vez com essa doença, você vai fazer cirurgia para amenizar o problema, não é isso? Então, o tratamento não é... Até existe um tratamento cirúrgico para essa doença, para uma das formas, mas não é o mais habitual. Raramente ele é realizado. Quando só tem os depósitos na região da mácula, que é aquele processo mais inicial, que a gente chama de drusas, a partir de uma determinada quantidade de drusas, está indicado o uso de antioxidantes. Eu costumo dizer que a medicina pode pouco contra o envelhecimento. E o que a gente pode é usar os antioxidantes, né, que são vitaminas, e existem complexos formulados especificamente para esta doença, para o olho. Então, são vitaminas específicas e em quantidades maiores, inclusive, para tratar, né, essa doença. Então, nesta fase, o tratamento é este. Nas fases, aí o que acontece? Essa doença, ela pode evoluir para uma atrofia dessa área, e essa forma atrófica, assim, infelizmente, a gente tem pouco para fazer. Às vezes a gente usa também os antioxidantes, mas a resposta é pior. E nessa forma que tem o crescimento de vasos anormais, está indicada a injeção de um produto, né, uma droga dentro do olho, que são os antiangiogênicos. É uma droga que impede o crescimento desses vasos anormais. Então, quanto mais cedo procurar um médico, um oftalmologista, melhor, né, doutora? Isso, é uma doença sempre difícil. Como eu disse, essa membrana que cresce de vasos anormais também pode ser removida cirurgicamente, mas é a forma menos habitual de tratamento. A injeção, o resultado, o prognóstico
é muito melhor. E embora seja uma doença difícil, é um tratamento difícil, né, para os pacientes, é um tratamento que tem um custo elevado, essa injeção é cara. E isso é um fator limitante importante, mas, no entanto, nós já estamos, assim, nós oftalmologistas, nós somos, assim, satisfeitos com esse avanço, porque até então, para esta forma agressiva, a gente fazia somente o raio laser e era muito pior o resultado. Que bom, pelo menos uma notícia boa. Doutora, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas dicas, e você já sabe, volte sempre para nos dar mais sugestões aí com relação à oftalmologia. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, como eu disse, de falar de um tema tão importante. Boa noite, obrigado. O Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino promove o primeiro simpósio Movência de Pinturas, que une a arte como objeto de reflexão teórica e poética. Um ambiente inspirado em uma obra de Van Gogh. Para compor o quarto, móveis, papel e tinta. A exposição ela parte de uma obra de Van Gogh, que chama La Chambre de Van Gogh en Arles, aonde nós trouxemos esse quarto, que é a pintura, recobrimos esse quarto de branco, de papel branco. A exposição foi criada durante a abertura do primeiro simpósio Movências da Pintura. O evento reúne artistas que usam a pintura como objeto de reflexões teóricas e poéticas. Rafael veio da França e, em parceria com a artista plástica, criou a exposição. A participação da obra foi recobrir o espaço de branco, que foi como o branco do croquis, e ele, o papel, né, recobrir com o papel branco, o branco do croquis, e ele interveio no trabalho, trazendo a presença do público, redesenhando as pessoas e a paisagem do Van Gogh. Durante o simpósio, palestras e conferências serão apresentadas para criar diálogos com artistas e pesquisadores de outras universidades, tanto do Brasil quanto do exterior. A necessidade principal é falar sobre pintura, né? E envolver as pessoas que têm interesse na pintura, a fomentar esse conhecimento e essa troca de experiências, inclusive de profissionais que vieram de fora também a somar com a gente nesse processo. A atualidade na pintura será abordada por especialistas, como este professor de Lisboa, que destaca o envolvimento da tecnologia com a arte. As novas tecnologias que surgem, a pintura é cada vez mais útil em estabelecer uma diferença, um aspecto, digamos assim, único, um objeto irrepetível, que não se repete, e neste mundo de imagem em que nós vivemos, com montes de imagens sempre a passar na televisão, nos computadores, é cada vez mais importante a presença dessa imagem única, que é a imagem pictórica, que é a imagem da pintura. Depois do intervalo, a UFO terá ambulância para atender as urgências da comunidade acadêmica dos campi da universidade. A gente volta já. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. E o que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Conforto e segurança, a comunidade acadêmica dos campi Santa Mônica, Umuarama e Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia contam agora com a ambulância que fará o transporte de pacientes nos casos de urgência. A unidade de saúde móvel adquirida pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos visa prestar os primeiros socorros a estudantes e profissionais da UFO. Um desejo de melhorar a eficiência e a eficácia do atendimento à saúde da comunidade universitária, englobando, o docente, técnico-administrativos e os alunos. A ambulância ela é equipada minimamente com os instrumentos necessários de uma ambulância. Não são os procedimentos são de menor complexidade. O atendimento está disponível desde a última semana e, segundo José Humberto, ele vem acrescentar o serviço público de saúde. Esse transporte, ele veio para somar e não para abrir mão dos que já existem no serviço público, tal como o resgate do Corpo de Bombeiro, que é essencial para todos. A Pró-Reitoria estuda agora a possibilidade de fixar o projeto também no campus do Pontal. Tem previsão de estudos de implementação das ações. E a ambulância está à disposição de segunda a sexta-feira, de manhã das 7h30 às 11h30 e também à tarde, de 1h30 da tarde às 5h30. Os a mais para o atendimento são 4361 e 4168. A moda primavera-verão já está estampada nas vitrines de Uberlândia e as mulheres prometem que vão entrar na próxima estação de salto alto. Vitrines cheias que agradam aos olhos de quem passa pelas ruas. A coleção Primavera-Verão já chegou às lojas e os saltos continuam atraindo as consumidoras. Tem vários modelos e para todos os gostos. Salto agulha, anabela, plataforma. Tudo que garante a beleza e alguns centímetros a mais na altura. A nova tendência é o salto sino, porque ele é um pouco mais fino no começo e ele mais grosso no final, assim dando mais estabilidade no caminhar. Muita elegância e pouco conforto. Mesmo sabendo que mais tarde os pés podem doer, elas não abrem mão do produto. Para mim, o dia que eu tô sem salto, eu não me sinto muito bem. Eu sou baixa, eu acho que fica mais elegante. Segundo este especialista, as mulheres se sentem mais valorizadas e atraentes quando estão de salto. Uma justificativa frequente seria para melhorar a sua altura, estatura. E o outro motivo seria melhorar a elegância, porque o salto ele muda o centro de gravidade do nosso corpo e com isso, para se equilibrar, aumenta a lordose lombar, então a mulher aumenta suas curvas. Então fica com o bumbum mais arrebitado, com o peito mais para frente, então dá uma melhora na elegância. A altura recomendada é que o salto tenha entre 3 e 5 centímetros para evitar que prejudique a coluna, tornozelo e joelho. Se o salto é muito alto, ela para equilibrar no salto força muito os tendões do pé. E esse trabalho excessivo dos tendões pode evoluir com uma tendinite. Além do risco de fazer uma torção do pé e lesar ligamentos do pé, fraturas e daí por diante, levando a dor nessa região, que são as metatarsalgias, deformidade dos dedos, quem usa por tempo prolongado, quem tem um hábito sempre de usar salto, deformidade dos dedos, que a gente chama de dedos em garra, aqueles dedos são dobrados, e até o joanete tem um pouco de relação com o uso de salto alto. Ana Cláudia encontrou nos calçados uma forma de ficar mais alta. Com 1,58 m de altura, ela não sai de casa sem o salto. Mas, para evitar problemas de saúde, toma algumas precauções. Sempre que eu estou em casa, aí eu procuro ficar de descalço, às vezes, de chinela havaiana, uma rasteirinha, para não ficar sempre de salto, né? Porque o salto é bom, mas machuca, cansa. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, tem mais às 6h30 da noite. É claro que toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Uma excelente noite a todos. Eu te espero amanhã. Até lá.